Tudo. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo aquilo que nós já ouvimos da Tua Palavra, pelo testemunho, pelo privilégio que a gente pôde de expressar a nossa fé e a nossa gratidão através dos cânticos. Obrigado pelos irmãos que têm trabalhado para que tudo corra bem no culto. Esse serviço também é adoração ao Senhor. Queremos pedir que o Senhor continue falando conosco através da Tua Palavra, através do que nós vamos estudar, da vida de José. Ó Pai, dá-nos um coração aprendiz, dá-nos um coração humilde, dá-nos um coração que pode identificar aquilo que está te agradando, aquilo que não está te agradando e aquilo que a gente pode melhorar, tudo para que a nossa vida seja adoração ao Senhor e expressão de gratidão pela salvação à custa do sacrifício de Jesus. A gente pede essas coisas e também agradecemos em nome dele mesmo. Amém. Ok, sumiu a tela aqui para eu acompanhar. Está complicado as coisas hoje. Tudo bem. Estamos estudando a vida de Jacó, estudando a vida de José, que foi vendido ao Egito. E o título da lição é A Família de Israel vai para o Egito. Deus dirigiu os acontecimentos na família de Israel a fim de colocar seu filho José como um líder proeminente no Egito durante um período crítico no início da história dessa família importante. Na semana passada, a gente viu que nós temos, nessa situação toda, a gente vê que temos um Deus pessoal, um Deus que se envolve na vida das pessoas, um Deus que se importa com o ser humano, um Deus que não se distanciou do mundo, um Deus que é soberano, Ele está controlando todas as coisas, um Deus que controla indivíduos, controla nações, controla a natureza, controla anjos, controla demônios, inclusive controla Satanás. Um Deus que é bom, que intervém mudando as coisas perversas que o homem faz, transformando-as em benignas. Um Deus presente. Um Deus que ainda cumpre a sua promessa, que quando a gente come do fruto a gente morre. Então a gente tem que viver no mundo na qual o pecado é uma realidade e lidar com esses pecados, mas um Deus que não deixou as consequências do pecado livre do seu controle. Um Deus que controla as consequências do pecado, inclusive as consequências dos nossos pecados, usando essas consequências para moldar o nosso caráter e fazer também a diferença no mundo. Nós estamos estudando o livro de Gênesis, capítulo 37 a 41, e a gente vê esse Deus soberano agindo. Na semana passada, nós ouvimos as respostas do grupo que leram o capítulo 37, que relata sobre a venda de José como escravo pelos irmãos, ao Egito. E agora a gente quer ouvir as respostas do grupo 2, 5 e 8, que estudou capítulo 39, José agora lá na casa do Potifar, e tinham que alistar coisas que contribuíram, que serviram a favor de José e também contra José. E vamos começar com o grupo 8. Quem é o responsável do grupo 8 que vai ler? Tomara que não tenha faltado, Grupo 8. Quem é que vai ler
a resposta do grupo 8? Tá bom. Ronaldo, por favor, microfone para o Ronaldo. Grupo 5 e grupo 2, fica atento, tá bom? Se faltar alguma coisa, vocês vão se manifestar. Bem, a gente tinha discutido que, apesar de José ter sofrido tudo que sofreu, né, as injustiças, o que estava a favor dele. Tudo que ele fazia, ele era bem sucedido por causa das bênçãos de Deus. Deus dava as bênçãos a ele. Por conta disso, ele começou a tomar conta de todas as coisas que eram do chefe dele, de Potifar. Potifar confiava 100% nele, portanto, ele foi crescendo nessa confiança. O que era o que era contra e o que era a favor, certo? Certo. E o que era contra foi a atitude da esposa do chefe dele, que mentiu, mais uma vez fez com que ele sofresse mais injustiça, e mesmo depois de sair da casa e ser jogado na prisão, ainda assim ele teve a confiança e teve a simpatia do chefe da cadeia onde ele estava preso, por conta, de novo, dessas bênçãos que Deus estava dando para ele. Basicamente era isso que nós... Ok. Obrigado. Grupo 5, tem algo a acrescentar? Não estou vendo mão levantada. Não? Tem. Tem lá, por favor. Não está funcionando. Ah, tá certo. A gente botou, depois de discutir bastante, a gente botou que os pontos contra eram a chegada como escravo, a esposa de Potifar também, e o aprisionamento depois da esposa ter acusado ele. Os pontos positivos foram, os pontos a favor, era tudo que ele fazia prosperava, o Senhor estava com ele, isso gerou a confiança de Potifar também. E também a gente notou que a Bíblia também fala que ele tinha boa aparência. Então a gente não sabia se era um ponto a favor ou não, porque foi o que fez a esposa de Potifar virar o olho para ele, né? Não sei. Sim. Mas é isso. Muito bom. Grupo 2, tem algo a acrescentar? Não? Ok, está ótimo. Obrigado, gente. Eu vou pedir para que vocês dois digitem as respostas que vocês têm e mandem para mim, que eu vou fazer uma lista delas e vou mandar, no fim do estudo, para a igreja toda, o estudo completo, tá bem? Para vocês terem lá reservado, quem sabe no futuro, volta a estudar novamente. Ok. Algumas observações importantes. José foi levado ao Egito. E, como nós vimos, ele foi comprado, né? Foi adquirido por essa pessoa, né? Pelo Potifar, um oficial do faraó, né? Um comandante da guarda, tudo isso, tudo, planejado por Deus. Qualquer outra pessoa poderia ter comprado José, não é verdade? E nós, como cristãos, precisamos nos livrar da mentira chamada acaso. Não existe acaso na nossa vida. Não existe. Tudo tem a ver com a soberania de Deus. Deus é soberano, nunca vamos esquecer disso, sobre indivíduos. Ele controla cada pessoa. E olha que tem muito habitante no planeta Terra. E ele controla cada um deles. É muito importante nós entendermos isso. Está tudo debaixo do controle soberano. Ele controla grupos de pessoas. Ele faz com que grupos, que nações, façam e deixem de fazer aquilo que ele quer. Então, nada nesse mundo é por acaso. E nós sempre vamos ter que lutar com a tentação de achar que Deus é injusto, que Deus não é sensível. Estamos acompanhando uma guerra agora, não é? Então, tudo isso está
debaixo do propósito soberano de Deus. Não significa que ele está alegre com o que está acontecendo, não tem nada a ver com isso. Significa que está debaixo do controle dele. Deus ainda é um Deus bom, misericordioso, ele tem compaixão, não é? E ele não tem prazer em punir as pessoas, mas ele é justo. Então, é muito importante que nós aprendamos através desse exemplo da vida de José. Nós temos muito a aprender com ele, ok? Temos esses textos bíblicos que devem fazer parte do nosso dia a dia, como ribeiros de água. Assim é o coração do rei, coração do teu patrão, coração de qualquer líder que está sob você, e líder sobre as pessoas que estão abaixo de você e ao redor de você. Tá bom? Como ribeiros de água é o coração do rei, o desejo, né? A execução de planos. E este, segundo o seu querer, o inclina. Até a perversidade dos irmãos de José sempre estiveram debaixo do controle absoluto de Deus. Deus revela a sua soberania. Lembra que aconteceu, né? As mentiras que Abraão contou. E Deus controlou o rei Abimeleque para não tocar, por exemplo, em Sara. Ele controla todas as coisas, até quando a gente faz bobagem. Deus está no controle. Até permitindo que o seu coração seja revelado através das bobagens que a gente fala e executa. Ele está controlando tudo. Ele usa para revelar quem nós somos para nós mesmos, revelar quem nós somos para as pessoas, para que as pessoas possam nos ajudar a ser o que nós devemos ser, para que a gente possa ver o que nós somos. Ele permite que a gente sofra as consequências das nossas ações, porque é importante isso, né, para o nosso crescimento, mas nada foge do controle dele. E é muito importante nós entendermos que até naquela crueldade praticada por Simeão e Levi, quando assassinaram aqueles homens em Siquém, Deus controlou aquela região. Tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. O pessoal ficou com temor e com medo, não foi por causa de Simeão e de Levi, foi porque Deus colocou medo no coração daquelas pessoas. Senão aquelas pessoas iriam atrás da família de Jacó e exterminar a família de Jacó. Então é muito importante que a gente entenda isso. E nós temos que tomar cuidado com o nosso Deus interior. Você sabe o que é o nosso Deus interior? É a nossa lógica. A nossa lógica humana. Cuidado, ela conspira contra a lógica de Deus. Por isso que Deus nos deu a sua lógica. Ele nos deu a sua Bíblia. Eu sempre vou falar isso para que vocês se lembrem. Ok? Para que eu me lembre. Quando a gente começa a usar o nosso raciocínio, ok? É bom, Deus nos deu, mas a gente precisa colocar o nosso raciocínio dentro da palavra de Deus. E naquilo que nós não temos resposta, ou por causa da nossa ignorância, ou por causa da nossa limitação, vamos lembrar que Deus é bom e que Deus é justo. Isso é suficiente para que nós nos mantenhamos obedientes às Escrituras. Cabe a nós usar a razão, sim, a nossa mente, para confiar. Então, a nossa mente tem que servir para exercitar a nossa fé no que Deus declara na sua palavra. E aí nós temos o texto clássico. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Porque Deus, cuidado com o que eu estou dizendo, se envolve. Ele intervém. Ele manipula todas as coisas, fazendo-as que elas sirvam para transformar o nosso caráter. Então, Deus tem controle absoluto de tudo
e de todos. E Ele controla tudo, para revelar a glória dEle. Isso é, no final de tudo, nós vamos ver Deus cumprindo a sua promessa, na sua vida individual e também no mundo. Então, Deus, é verdade, produz coisas boas, resultados bons em coisas ruins. Deus estava com José, apesar da injustiça que José sofreu. O jovem, ele veio se tornar um escravo de Potifar, que era chefe da guarda do palácio. Nenhuma novidade, ok? Mas veja bem, né? Deus ainda continuava com José. Não estamos negando que foi algo injusto que ele sofreu. Mas Deus se revelou, revelando a sua proteção e controlando todas as coisas, mesmo nessa situação. Deus permitiu que José trabalhasse tão bem que ele chamou a atenção positiva naquele contexto do seu dono. José não era um empregado só, ele era escravo. Quem é que capacitou José a ser aquele tipo de trabalhador? Entende? Nós temos na nossa situação, situações em que vocês ou nós trabalhamos bem e ainda assim o patrão ou as pessoas que observam têm críticas. Não é verdade? No caso de José, Deus fez com que o Potifar ficasse 100% contente com o trabalho de José, porque ele tinha um propósito para a vida de José. Então, quando você não é considerado como você gostaria que fosse no seu trabalho, mesmo você tendo feito tudo o que deveria ter feito, e Deus está permitindo aquilo, Ele quer treinar você em muitas coisas. Talvez em aperfeiçoar um pouco mais, demonstrar gratidão ainda por ter aquele emprego. Talvez Deus queira que você esteja orando a Deus para que aquela pessoa olhe para você com outros olhos, com apreciação. Ele quer que você aprenda a envolver Deus, porque Deus tem controle absoluto em todas as coisas. O que nós precisamos saber é o que é que Deus quer que eu faça nessa situação. No que eu posso melhorar e naquilo que eu não posso fazer nada. Só vou, então, orar para que Deus faça aquilo que é impossível a mim. Versículo 2 e versículo 3, nós temos essa afirmação. A gente vai encontrar essa afirmação várias vezes. O Senhor era com José e ele veio a ser um homem próspero. Prosperidade em todos os aspectos. E aqui, esquece, né? José, ele não ganhou um tostão daquilo que ele trabalhou. Ele desfrutou. Mas ele não ganhou um tostão. Ele não saiu de lá. Nessa situação, ele não recebia dinheiro. Então, a prosperidade aqui é prosperidade em vários aspectos. Em ser um bom trabalhador, em ser uma boa pessoa, uma pessoa de índole, ser uma pessoa apreciável, isso que é achar graça, né, diante das pessoas. Então, a sua prosperidade e a minha prosperidade depende de Deus. E quando ela chegar, ou se você está vivendo isso, ou nas áreas em que você está experimentando essa prosperidade, não bate no peito, não. Agradeça a Deus. Entende? É dele que vem. Isso é muito importante. Deus produz bons resultados, apesar das coisas ruins que as pessoas fazem. Algo importante. José é assediado diariamente. A palavra de Deus diz aqui. Não é que aconteceu hoje, aí depois de um mês, aí depois de 3 meses. Ele era assediado diariamente pela esposa de Potifar. E após ter sido, ter sido rejeitado, repetidamente, ele é falsamente acusado, resultando no quê? Em prisão.
Nós já lemos a respeito disso, não é? Agora, algo importante que a gente precisa saber. Por que José não foi penalizado com a morte nessa falsa acusação? Imagine, aquele homem com aquela importância, ele tinha nas mãos autoridade para tirar a vida de quem ele quisesse, ele tinha essa autoridade. Já pensou? Por que não? Mexeram com a mulher dele. Pense nisso. Nós não vamos escapar da soberania de Deus. Se você for ler alguns livros, alguns historiadores vão dizer que possivelmente José não foi executado, porque Potifar já conhecia o caráter de José, conhecia o caráter da esposa, e ele duvidou do que realmente aconteceu. Para mim não importa, tá bom, o que os historiadores dizem. Mesmo que tenha acontecido isso, quem é que lida com os corações? Então, aqui a gente vê a soberania de Deus. Aí alguém pensa, mas Deus podia ter livrado José de ser preso. Eu digo, não poderia. Por que ele não poderia? Porque ele tem um plano na vida de José também. Interessante, não é? Nós vimos a história de Jacó. E Jacó enganou o pai, enganou o irmão, ele teve que sair fugido, foi exilado. José também foi exilado, não foi? Alguém aqui acredita que José é perfeito? Semana passada foi levantado aqui a possibilidade de José ter cometido um erro quando ele delatava os irmãos. Eu fiquei pensando nisso, eu não respondi naquele domingo o meu parecer, porque eu fiquei pensando um pouco, não é? Bom, primeiro era a responsabilidade dele falar para o pai o que estava acontecendo. Então ele tinha que falar o que está acontecendo. Mas nós não temos relatos de como ele falava. Não é verdade? A gente pode falar as coisas com amor ou sem amor. A gente pode aumentar ou pode diminuir. E alguém acha que José era perfeito? Entende? Com certeza não. Não é? Uma coisa é verdade. José precisava desse sofrimento também para ter o seu caráter lapidado. Isso é certo. Porque Deus não vai fazer nada que não seja para produzir aperfeiçoamento de caráter. Então, José passou por essa experiência porque ele precisava disso. Ok? Quais eram os pecados de José? A Bíblia não relata, nem precisa relatar. Simplesmente ele era uma pessoa imperfeita. E como Deus é perfeito, fez aquilo que é perfeito para a vida de José e para a vida das pessoas que conviviam com José, tá bom? Mas nós sabemos que Deus tem um propósito para José aqui, muito grande. Deus se revelou em sonhos para José e ele está controlando todas as coisas para que aquele sonho seja realizado. Aquele sonho que ele teve faz parte do plano de Deus em usar José, tanto para preservar o mundo daquela época, como para preservar a própria família de José. José foi humilhado mais uma vez. Ele foi envergonhado publicamente por um ato indecente que não cometeu. José novamente serviu com distinção, dessa vez lá na prisão. E aqui nós temos boas perguntas. Como é que você serve no seu trabalho? Porque tem gente que olha, entre aspas, para o salário, e normalmente o ser humano, ele está sempre achando que merece mais, nós não podemos negar isso, ok? E quando isso toma conta do coração, ele começa a trabalhar de que maneira?
conforme aquilo que ele acha que o patrão merece. E ele começa a produzir menos. José não foi assim. Ele continuou sendo o mesmo tipo de pessoa, lá na cadeia, lá na prisão. Por quê? Porque ele servia a Deus. Isso ele nunca deixou de fazer. O alvo dele sempre era agradar a Deus. Quando ele foi tentado, lembra a resposta que ele deu? Como é que eu poderia cometer um ato tão grave contra Deus? E ele falou também, e contra o patrão dele. Não é? Então, Deus continua presente com José. Deus exaltou de novo José, tornou ele lá capataz sobre todos os prisioneiros. Porque a Bíblia afirma, o Senhor era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Novamente, a pessoa que estava acima de José, olhou para José, e foi favorável a ele. Isso é muito importante. Nós lidamos com pessoas que são favoráveis a nós e pessoas que são contra nós. Tudo debaixo do controle de Deus. Então, deve fazer parte das nossas orações também, pedir que Deus mude corações. O nosso, do que precisa mudar, e das pessoas que estão ao nosso redor, independente deles serem salvos ou não. Aplicação diária. Diariamente precisamos decidir se iremos agir motivados para agradar a Deus ou ter uma vida mais fácil, agradável, bem-sucedida, que satisfaça os nossos desejos. Sempre a gente vai ter que decidir. Eu vou fazer o que agrada a Deus ou vou fazer o que agrada a mim? O que satisfaz Deus ou o que satisfaz os meus prazeres carnais? Será que José não sentiu desejo pela esposa do Potifar? O que você acha? Ele se casou e teve filhos. Isso já fala muita coisa a respeito de José. Ele era um homem normal, ele não era eunuco de nascimento. Então ele tinha que lutar com os desejos sexuais do mesmo jeito que você e eu temos que lutar. E hoje vocês mais do que eu, entre aspas. Vocês entendem o que eu quero dizer? Quanto mais jovem, não é? Maior é o vigor. É uma realidade, gente. Mas a luta é a mesma, tá bom? É muito importante que a gente entenda isso. Que decisão você vai tomar? Pragmatismo olha o resultado imediato. Por isso que o pragmatismo sacrifica princípios bíblicos. Pragmatismo torce princípios bíblicos, porque ele olha para o resultado. E todos nós, temos dentro de nós, vamos dizer assim, essa tendência pragmática. Todos nós, sem exceção. Cristianismo olha exclusivamente para a Bíblia. Ele olha para a Bíblia para saber qual é o propósito dessa situação. Como é que eu posso agradar a Deus dentro dessa situação? E mesmo que resulte em sacrifício, mesmo que resulte em sofrimento, mesmo que resulte em perdas, mesmo que resulte em injustiças, e mesmo que resulte em perseguições, ele vai fazer o que a Bíblia manda. Porque ele olha para resultados eternos. O imediatismo do cristão é se está agradando a Deus naquele momento. Esse é o imediatismo cristão. Mesmo que morra por isso. E quem leu já a história da igreja sabe que muitos morreram e muitos estão morrendo hoje, por amor a Cristo. Olha o que José disse. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade
e pecaria contra Deus. Ele não estava nem aí para a galera. Ele não estava nem aí se estava agradando as pessoas ou não. Como é que eu vou pecar contra Deus? Naquilo que ele tinha consciência. Como é que eu vou fazer isso? Efésios capítulo 5, versículos 10 e versículo 11. Provando, falando sobre como deve ser a nossa vida, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. E o que são as obras infrutíferas das trevas? É toda essa nojeira de pecado que nos é oferecido. Que é oferecido a você. Através das redes sociais, através dos amigos descrentes e alguns até de amigos crentes. Então, pensem nisso, temos muito que aprender com José. Tenho 10 minutos, vou ver se eu consigo falar a respeito do capítulo 41. Grupo 6, quem é o responsável em comunicar para nós um resumo sobre as coisas boas e as coisas ruins na vida de José, no capítulo 41, quando José interpreta o sonho e ele ousa dar conselhos para o faraó, como ele deveria agir. Muito interessante. Ele não só falou o sonho, como ele falou, bom, faraó, agora que você já sabe o sonho, ó, é assim, é assim, é assim. Nossa, muita autoridade vinda de Deus, não é não? Ou muita coragem, né? Ok, grupo 6, quem é o líder? Ok, tá bom, grupo 9, líder, quem pode ler, por favor? Microfone para o Gustavo lá atrás. Oi? Tudo bom? Isso. Quem está com as anotações, né? Quem está o líder não Isso. está... Depois você manda as anotações, não esquece, tá bom? Obrigado. Então, dentro do capítulo que a gente leu, eu anotei algumas coisas, né? A favor de José. Então, a primeira coisa, quando ele é citado, ele tem um testemunho favorável, né, do copeiro-chefe, e o texto vai falando sobre como Deus é a favor dele, sobre a humildade dele, né? Como ele mesmo atribui Deus como autor das ações, né, como soberano de tudo, né, o que estava acontecendo na vida dele, demonstrada a sabedoria dele como administrador, como todas as coisas, um elogio muito forte, né? Ele tem o Espírito de Deus, ele é reconhecido novamente por sábio, ele recebe autoridade e ele reconhece o favor de Deus de maneira bem específica ao dar os nomes dos seus filhos. E contra José, uma coisa que assim, eu achei mais interessante destacar, é a questão que ele sofre preconceito a princípio, né? Ele é chamado de jovem hebreu, provavelmente esse termo hebreu era depreciativo, e ele é considerado como escravo e prisioneiro, né? Então, assim, talvez um contraste, né? De como um jovem hebreu, escravo, prisioneiro, possa ter todas essas qualidades, né? Então, esses são os pontos que a gente destacou. Obrigado. Grupo 3, tem algo a acrescentar? Ok. Aqui, Jean. Perna para que te quero. Só o que a gente percebeu aqui, a coisa contra, ele estava vivendo, né, ainda na cadeia, e ao ser chamado por Faraó, um ambiente de pressão, né, porque foi colocado sobre ele ali uma responsabilidade. Estão pensando, se ele falhasse naquilo, falar uma bobagem, qualquer coisa, em relação ao que era favorável,
Realmente foi a reviravolta, né? Deus começou a mudar completamente a sorte dele, reverter tudo o que tinha acontecido no meio da situação que era desfavorável, a situação desfavorável, mas Deus foi mostrando a reversão da vida dele, na vida dele, né? Foi o único que interpretou o sonho, ninguém conseguia fazer isso. Deus deu a ousadia, o conselho que ele deu a Faraó foi favorável, foi aceito, se tornou uma autoridade, foi exaltado por Deus e por Faraó, e teve uma família. A gente percebeu mais coisa aqui, mas dentro daquilo que já foi dito, tá bom? Tá, joia. Obrigado. Manda também, tá bom? Pede para uma das suas secretárias digitar. Já. Que bom. Obrigado, gente. É muito importante a gente saber também que nem todo sofrimento é por causa de pecados que a gente comete. Há sofrimentos que é para testar a nossa lealdade a Deus. Isso é muito importante, ok? Então, o que aconteceu com José foi testes também para revelar o quanto ele era leal a Deus, e nós já vimos o resultado. E agora ele vai colher o resultado dessa lealdade, que também faz parte do propósito de Deus, ok? Alguns foram leais e não obtiveram o resultado imediato. Tem uma lista lá de Hebreus, né, capítulo 11 lá, de pessoas que foram leais e ainda assim, né, sofreram bastante e morreram de maneira injusta. Outros demonstraram a sua lealdade e puderam ver o resultado nessa vida. E José foi um deles, por quê? Porque Deus tinha um plano para ele. Ok, então, o mordomo do rei foi preso, e a gente vê que José foi útil na interpretação de um sonho que, na verdade, depois se tornou realidade, né? Como José havia interpretado. Ok? O que aconteceu? Contente com o resultado do sonho, o mordomo fez uma promessa. Ele foi libertado e fez uma promessa. O que aconteceu foi que o mordomo ele se esqueceu dessa promessa. E isso fez com que José ficasse mais tempo na prisão. Então imagine, né? José interpreta um sonho, aquela pessoa sai da prisão, o sonho é realizado e José devia ver a cada momento assim, será que ele falou com o faraó a meu respeito? Será que ele falou com o faraó, né? Talvez lutando, com um pouco de preocupação, com um pouco de ansiedade, ok? E demorou mais 2 anos, mais ou menos, isso acontecendo. Então, podemos ver aí que foi mais um teste. Pergunta: quem fez com que o mordomo fosse preso e levado à prisão que José estava? Já pensaram nisso? Quem foi que fez isso? Quem fez com que o mordomo tivesse aquele sonho na prisão e que decidisse contar o sonho para José? Porque ele podia guardar o sonho para ele mesmo. Quem capacitou José a interpretar esse sonho do mordomo do rei? Vocês conseguem ver a soberania de Deus, o verdadeiro Deus agindo, esse Deus da Bíblia, não o Deus da imaginação humana, esse é o verdadeiro Deus. Consegue perceber? Não é? Salmo, capítulo 50, versículo 21, mostra que nós temos a tendência de imaginar que Deus age de forma igual ao ser humano. Às vezes você vai falar do nosso verdadeiro Deus para as pessoas, e você vai falar que Deus é amor, e aí é tudo bom, eles começam a ouvir, eles ouvem isso com alegria. Quando você começa a falar que Deus é justo, normalmente você ouve essa frase, mas meu Deus não é assim. Quando a gente vê a história
das religiões, dos deuses dos gregos, os deuses dos romanos. A gente vê lá deuses com os mesmos defeitos dos seres humanos. Por quê? Porque nós temos dentro de nós, e você também tem, né? Eu também tenho, um Deus que pode ser diferente do Deus da Bíblia. Por isso que nós precisamos da Bíblia, para mostrar quem é o verdadeiro Deus. Tens feito essas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei, isso é, eu te repreenderei e porei tudo à tua vista. Deus falando aqui com o salmista, porque o salmista começou a imaginar um pouco mais a respeito de Deus, e a sua imaginação é muito aquém, muito falha, contaminada pelo pecado, contaminada pelos nossos desejos e anseios. Mas a gente imagina, nós temos um Deus imaginário, e quanto mais a gente estuda a Bíblia, mais nós vamos conhecer do verdadeiro Deus, e melhor nós vamos poder nos corresponder, conversar e ter comunhão com Ele. Então isso é muito importante. Então a gente vê nessa situação toda, repetindo, né, que Deus é esse, que permitiu todas aquelas coisas ruins, mas agora está permitindo coisas boas. Então o nosso Deus é um Deus pessoal, o nosso Deus ele é verdadeiro, e Ele é um Deus soberano, mas Ele é um Deus santo. Ele permite o pecado e a injustiça acontecer, mas Ele vai lidar com esses pecados e com essa injustiça, e Ele usa todas as coisas para transformar o caráter dos seus filhos, e usa todas as coisas também para cuidar de nós, preservar e suprir as nossas necessidades, mesmo quando não merecemos, e nunca merecemos. Sempre temos mais do que merecemos, sempre. Semana que vem a gente continua, se Deus assim permitir, tá bom? Eu creio que temos o suficiente, eu quero honrar o horário. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Espírito Santo que nos conduz, que nos orienta, o Espírito Santo que também nos acusa para apontar o nosso pecado, o Espírito Santo que derrama a sua graça para que a gente reconheça e nos dá poder para mudar, o Espírito Santo que nos consola, mesmo quando pecamos, nos levando ao arrependimento e a descansar no advogado justo que nós temos, que é Jesus Cristo, ó Pai. Muito obrigado pela Tua paciência para conosco, muito obrigado pelo plano perfeito que o Senhor tem para a nossa vida aqui, que é nos moldar, e o plano perfeito de que um dia nós vamos desfrutar de um mundo renovado pelo Senhor, transformado pelo Senhor, onde não haverá mais nenhum tipo de injustiça, pelo contrário, onde nós não vamos suar quando tivermos que trabalhar, e sim teremos sempre prazer. Quero agradecer pelo privilégio que o Senhor nos deu de participar de tudo o que foi feito aqui, que serve para a nossa edificação e também, ó Pai querido, para engrandecer o Teu nome. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa semana, querido.